Fala aí! Hoje o primeiro programa de uma série As Maiores Aventuras do Batman. E a gente vai começar com o ano 1. Fica aqui comigo depois da vinheta. Oi pessoal, bem-vindo de volta ao Museu dos Quadrinhos do curso Gico HQ. Quer estudar desenho comigo? Então saiba como, aqui na descrição do vídeo tem as informações para você estudar desenho aí da sua casa comigo. Aulas ao vivo, bate-papo, interação total. E quero lembrar também que os meus quadrinhos estão à venda durante essa época de quarentena. Eu estou dando um mimozinho extra, um brinde extra para quem comprar o pacotão Mega Blaster. É um pacote que vem com 5 quadrinhos, meus 5 quadrinhos autorais. Tem o Salomão Ventura, tem o Esquadrão Vitória, vou abrir aqui o pacote para vocês verem. Então tá com preço especial de R$40 esse pacote e você leva um sketch feito à mão, a nanquim, de um dos personagens aqui das minhas séries autorais, tá bom? Então como comprar esse kit aí, esse pacotão, também está aqui na descrição do vídeo, fica à vontade para entrar em contato. Eu queria agradecer que essa semana a gente bateu os primeiros 3.000 inscritos, fiquei muito feliz, várias mensagens aí de felicitação. Espero que venham mais 3.000, 6.000, 9.000 e por aí vai. Quanto mais abelha, mais mel. E eu peço, se você puder, desde já compartilhar o vídeo, porque está ficando difícil fazer o compartilhamento no Facebook, da onde eu venho boa parte da audiência, né, aqui do canal. O Facebook está impondo restrições ao compartilhamento dos meus vídeos, então se você puder compartilhar aí nos seus grupos, seja grupo de WhatsApp, grupo de Facebook, sinal de fumaça, qualquer coisa ajuda a gente aqui do canal e eu vou ser muito grato a vocês aí por essa ajuda, tá bom? E sempre dando aquele joinha no vídeo que faz com que o algoritmo do YouTube apresente o vídeo para outras pessoas. Se você está chegando aqui agora, é a primeira vez aqui no canal, a gente fala sempre de quadrinhos, mas não falamos de lançamento. A gente fala de quadrinhos antigos de todos os gêneros, não só de super-herói. Hoje calhou da gente falar do Batman, porque a história é boa. Então esse vai ser o primeiro programa de uma série de programas focando as maiores e melhores histórias do Homem-Morcego. E eu escolhi justamente ano 1, que é o novo começo das aventuras do Batman dos quadrinhos, logo após da crise nas Infinitas Terras, onde a DC Comics fez aquela reformulação de todos os seus personagens, né? Fez uma grande alteração na linha de quadrinhos. A gente teve o John Byrne refazendo o Superman, e eu já gravei sobre o primeiro arco do Superman do Byrne. Você pode conferir aqui na cartela. O George Pérez ficou responsável pela reformulação da Mulher Maravilha, e o Frank Miller, que já tinha feito um trabalho com o Batman lá em Cavaleiro das Trevas, A Volta do Cavaleiro das Trevas, que eu já gravei aqui há muitos anos atrás. Estou até pensando em regravar, no iniciozinho do canal ainda não sabia gravar direito, a iluminação era muito ruim, então talvez eu refaça esse vídeo aí com uma coisa melhor mais pra frente. Mas para iniciar essa série de vídeos as melhores histórias do Batman, eu peguei essa aqui porque eu acho uma história tão boa quanto, ou até melhor, do que Cavaleiro das Trevas. Eu vou falar por quê. Quando o Frank Miller foi convidado então para fazer essa reformulação do Batman aí para as histórias pós-crise nas Infinitas Terras, ele já tinha essa experiência com o Batman, um Batman mais violento, né, mais adulto, um quadrinho mais voltado para o público adulto. A história se passa no futuro, um futuro distópico, então o Frank Miller já vinha com essa certa intimidade com o personagem. E além disso, ele já tinha trabalhado com o ilustrador David Mazzucchelli nas histórias do Demolidor, quando eles estavam na Marvel, essa dupla criativa. Na segunda, vou chamar o segundo round do Miller lá do Demolidor na Marvel. Então é uma dupla criativa que já se conhecia, né? Só que aqui eu acho que a química está melhor do que no Demolidor. O traço do Mazzucchelli aqui já começa a dar sinais de uma estilização bem positiva, com traços mais econômicos e ao mesmo tempo mais expressivos. E vocês acompanham aí, enquanto eu vou falando, essas imagens aí de toda essa química que aconteceu entre o texto do Frank Miller e a arte do David Mazzucchelli. Além disso, a gente tem, mesmo no texto aí, a gente pode perceber que o Frank Miller tem uma paixão muito grande por filme noir, né? Então aqueles diálogos secos, entrecortados, a narrativa também, ela não é totalmente linear. Então ele faz uso de cortes e de sequências que se sobrepõem para poder acrescentar valor narrativo na história, e o resultado é muito bom. Então vamos à história em si.
Aqui a gente vai ver então o Batman chegando, né, um Batman início de carreira, um Bruce Wayne voltando da sua viagem ao redor do mundo, né? Ele passou anos treinando para se tornar um detetive perfeito, um lutador completo, né, de todas as artes marciais, vários tipos de combate, e a gente vê aqui então essa volta, a gente não vê o treinamento, mas a gente vê o Bruce voltando. Além disso, esse ano 1 não é só o ano 1 do Bruce Wayne como Batman, é também o ano 1 do Tenente Gordon, então Tenente, né, James Gordon chegando em Gotham City. A gente fica sabendo, não sabe bem porquê, mas ele teve alguns problemas em Chicago, onde ele servia anteriormente, foi transferido para Gotham e ele se depara com uma cidade totalmente destruída, poluída, no sentido de infestada pela corrupção, né? A própria força policial é muito corrupta e ele é um cara muito honesto. Teve alguns problemas, a gente não sabe bem o que, de repente políticos, mas ele se depara imediatamente com essa situação. E é uma história onde o peso do James Gordon é tão importante quanto o peso do Batman, às vezes até um pouquinho mais. E foi fonte de inspiração aí para outras formas de narrativa envolvendo esses personagens. A série Gotham, que passou eu não acompanhava, mas eu cheguei a ver alguns episódios, onde a gente era relatada a história do Gordon e do Bruce Wayne. A volta, o Cavaleiro das Trevas do cinema, né, do Batman Begins, do Nolan, tem muito do ano 1 aqui, várias e várias sequências são extraídas diretamente aqui do quadrinho. Enfim, é uma obra seminal que realmente reverberou em outras formas de mídia. Além disso, é o ano 1 de outra personagem recorrente nas histórias do Batman, que é a Mulher Gato. A gente vai ver como ela deixou de ser, aqui no quadrinho, apresentada como uma prostituta e passa a se tornar uma ladra meio anti-herói, sabe? Uma coisa meio anti-heroína. Então fica nesse terreno aí entre ser uma vigilante também e ser uma ladra, né? Uma vilã. E a gente vai ver os primeiros encontros. Mas vamos voltar então aí esse começo de história. Então a gente vê o Bruce chegando na cidade, doido para colocar em prática tudo aquilo que aprendeu e se vingar, né? Vingar a morte dos pais, afinal de contas foi um evento traumático que é representado aqui no quadrinho também. A gente vê o Gordon chegando e tentando se adaptar nessa vida nova em Gotham com a mulher grávida de um filho. Ainda tem isso, a gente sabe que depois, né, na sequência das histórias, que o Gordon tem uma filha, a Batgirl, né, a Bárbara. E aqui a gente, o bebê é um menino, então o Frank Miller ainda coloca assim, o que aconteceu com esse menino, né? A gente não vai ficar sabendo aqui. E a gente tem a Selina enveredando aí pela primeira vez nesse campo aí vamos dizer, do vilantismo ou do vilanismo fantasiado. Então, acompanhando aí o Bruce na sua primeira aventura, assim, vamos dizer, né, para combater o crime, ele não sabe muito bem como vai fazer aquilo, né? Ele tem o treinamento, ele tem o know-how, ele tem a grana, ele tem carros e os equipamentos que possam ser necessários, mas ele não sabe bem o que vai fazer. Então, ele pega uma noite, se arruma, bota um disfarce, bota uma cicatriz assim falsa para poder desviar a atenção do rosto dele. Afinal de contas, é um cara muito famoso, né? É dono de indústrias. E ele vai para uma barra pesadíssima lá, numa zona leste de Gotham City, para arrumar problema mesmo, para ver o que vai acontecer. E os problemas acontecem. Logo no começo ele acaba se envolvendo ali num problema que a Mulher Gato está envolvida, no caso a gente não fica bem claro se é uma amante dela, uma menina que está sob a guarda dela. Ela se envolve, o cafetão acaba criando um problema lá, e ele toma as dores da menina, e cara, dá tudo errado. Ele acaba brigando, leva tiro, a polícia chega, leva facada, todo mundo bate nele. As pessoas não têm medo dele, porque é só um cara, né? Acaba se envolvendo num acidente, sai todo estropiado de lá. Aí o que eu mencionei do Frank Miller beber muito da fonte do filme noir, tem esse tipo de diálogo bem típico de filme noir, né, onde usa-se muito a metáfora, frases curtas e de efeito. Ele está lá tentando ligar o carro, tem uma frase que fala assim, tô tentando ligar o carro, mas a chave está muito escorregadia, do sangue que está escorrendo dele, ele cai quase morto. Então ele consegue então chegar até a mansão Wayne,
e ele está ali prestes a morrer, não sabe se prossegue na sua missão ou se simplesmente morre e vai encontrar os pais. É quando surge aquela cena emblemática, né, que o Frank Miller coloca aqui, do morcego quebrando a vidraça e pousando em cima do busto do pai dele, formando essa silhueta aí do Batman, que ele tá ali, pô, eles têm que ter medo de mim, como eles podem ter medo de mim? Então ele vai usar esses recursos teatrais de se fantasiar como um monstro mesmo, né, para poder dar medo e usar esse medo como alguma forma taticamente vantajosa para que ele possa então pôr em prática esses planos aí de limpar, né, Gotham City. E aí as coisas começam a dar certo. A gente vai ver ainda aí no primeiro capítulo, só para a gente passar para o segundo, são 4 partes. Aí, para não me esquecer, isso foi publicado em 87 na revista de linha do Batman. Então não foi uma minissérie especial, nada disso. Depois a Panini encadernou, né? Isso saiu também pela Editora Abril em formatinho na segunda série mensal do Batman em formatinho. Saiu aqui pela Panini nessa capa cartão aqui, que é a que eu tenho as duas, né? O formatinho também. E depois a Panini republicou em capa dura. Hoje eu já não sei se você consegue encontrar com facilidade essa revista, mas se você ainda não leu essa história, ou se você já leu, não tem mais, eu recomendo muito que você tenha. Assim, isso aqui é um tipo de livro que é bom ter e reler, que eu já reli algumas vezes, e toda vez que eu reli é uma leitura muito prazerosa. Mas só voltando então à história, o Gordon também, ele se vê, assim como o Bruce tem esse paralelo do Bruce apanhando, o Gordon também apanha literalmente, porque ele quer fazer a coisa certa, mas todo ao redor dele, toda a força policial é corrupta. Então, a começar do comissário. E o comissário manda o Tenente Flash, que é um cara que está logo abaixo do comando, descer o sarrafo nele, ele apanha muito mesmo, aí ele acaba tentando depois, descobre, né, que quem fez aquilo com ele, o Gordon, né, foi o tal Detetive Flash, e aí vai, se vinga e dá um sarrafo no cara. E as cenas de luta, a narrativa visual, é tudo muito bem feito, cara. As cores, tudo tom pastel, com uma paleta de cor bem econômica, muito bom mesmo. Então a história vai desenvolvendo, o Gordon tentando se adaptar e fazer a coisa certa naquele ambiente hostil, que é a polícia de Gotham e a própria cidade, e o Batman agora já com o uniforme, né, tentando não ser menosprezado. E isso começa a dar certo, apesar ainda do início, ele sofreu um pouquinho, né? Ele não sabe bem como atuar como Batman, né? E ele vai aprendendo conforme os meses vão passando aqui. Outra coisa interessante é isso, a passagem de tempo de um quadro para outro, de vez em quando vem dizendo qual é o mês, qual o dia do mês e qual o mês, para denotar a passagem de um ano. Então essas 4 edições vão cobrir o primeiro ano do Homem-Morcego lá, do Batman, e ele vai ganhando cada vez mais confiança, mais apetrechos, a gente vai descobrindo ele conseguindo mais armamentos, os batirangues, depois ele cria uma asa delta, então é bem legal, e é tudo muito calcado na realidade. Então, vez por outra é citado o Superman aqui, o rapaz que voa em Gotham, em Metrópolis, o Alfred menciona uma vez. Outra coisa legal é o Alfred. Nessa história começa, a gente já tinha visto um pouco disso no Cavaleiro das Trevas, a obra anterior do Miller, mas aqui fica mais evidente o sarcasmo que o Alfred usa para lidar com o Bruce Wayne. E o Bruce tem um carinho tão grande por ele que acaba como se fosse um pai, um tio chato assim, implicando. E ele gosta, mas deixa pra lá, deixa ele falar que eu não ligo não. Então ele tá toda hora dando uma alfinetada assim para dizer que, pô, isso que você faz é doideira, mas tudo bem, eu tô aqui para te ajudar. Muito legal essa relação dos dois também. Então aqui, o Batman ganhando confiança, na segunda edição ele vai invadir um jantar. Olha que cena bonita. Aonde tá reunido assim a nata de Gotham no mau sentido. Então tá o comissário, tá o traficante de drogas, tá o Falcone, que é o mafioso. Tá todo mundo reunido ali, preocupado com essa atuação do Batman, do Gordon, né, que as coisas começam a ficar mais difíceis para eles atuarem. E o Batman chega e faz ele prepara todo, tem um holofote, ele prepara toda, vamos dizer assim, o cenário mesmo para que ele chegue e arrebente, assim, cria aquela impressão, né? E é uma coisa muito cinematográfica mesmo, olha que sequência bonita. E essa economia de traços e ao mesmo tempo a eficiência, né? É muito legal.
O Gordon, então, é obrigado, assim, pelo comissário a descobrir quem é o Batman, o que ele está fazendo, porque, né, tá sendo pressionado, vai acabar chegando ali as falcatruas e as malvadezas que ele faz, e o Gordon vai cumprir, né, o que está sendo obrigado a fazer. E, enquanto isso, ele começa a se envolver romanticamente com uma detetive que está trabalhando do lado dele. Lembrando que a mulher dele está grávida, né? Então ele tem essa coisa também, os personagens são muito falhos, muito humanos, né? E ele acaba se apaixonando pela menina, tem um caso com a menina, né, em contrapartida, a gente vai ver paralelamente, o Batman continua atuando. Aí eles armam uma armadilha para o Batman acaba sendo aprisionado dentro de um prédio que está para ser demolido, e aí eles convocam a SWAT, mesmo contra a vontade do Gordon, né, porque sabe que é uma equipe mega violenta, para detonar o Batman. E eles tacam bomba no prédio, muita gente morre, mendigos que estavam lá dentro, moradores de rua acabam morrendo, próprios policiais acabam morrendo nesse ataque desordenado, e o Batman tentando sair dali, e no meio dessa confusão ele ainda consegue salvar a gente, consegue salvar um gato que estava lá, para você ver como é que o cara é, preocupado mesmo, e a polícia continua indo lá em cima do Batman, mesmo todo machucado e muito menor, e muito em desvantagem em relação a todos esses caras, né? Essa cena foi tirada literalmente aqui, pode-se dizer, quase quadro a quadro, para o Batman Begins, naquela cena onde ele aciona um mecanismo, ele consegue combater todos os caras, ele aciona um mecanismo e chama todos os morcegos através de uma frequência sonora que estavam na Batcaverna para poder fazer uma nuvem de cobertura para que ele possa fugir dali. Essa cena foi levado aos cinemas com muita eficiência. Aliás, eu gosto bastante desse filme, Batman Begins. É um Batman bem parecido com esse de cá. Um detetive mesmo, um cara assim, vamos dizer, um super James Bond fantasiado, né? Então, aqui, o mesmo recurso que o Frank Miller e o David Mazzucchelli usam para evitar a exposição total da figura do Batman, ele sempre tá no cantinho, tá escuro, tá metade aparecendo, ele não aparece assim com clareza. O Christopher Nolan usa também no cinema para dar essa aura de mistério, quase uma criatura sobrenatural, que era a intenção do Bruce, né, de assustar os criminosos. Aqui na última parte da história a gente vê que o Batman consegue finalmente chegar até aqui só um adendo, o caso amoroso ele continua do Gordon, e isso vai pegar depois para ele, vai ser prejudicial. Mas o Batman consegue chegar então a um dos maiores traficantes da cidade, e isso, ele pressiona o cara, né? O Harvey Dent também aparece aqui, faz uma ponta, e ele dá para entender que os dois, o Batman e o Harvey Dent, estão já trocando uma ideia para poder minar o crime de Gotham City. E ele faz o que? Ele prende o cara então é solto sob fiança, e aí o Batman aproveita para poder apertar ele e chegar aonde estão os verdadeiros mandantes, que é o comissário Loeb e o Falcone, né, que são os dois grandes traficantes. Mas sabendo, ciente disso, o Loeb fica ligado nisso, e o Falcone também, eles acabam armando um plano para que o Gordon, os criminosos consigam chegar até ele, a família dele, e sequestrem o bebê, que agora já está um bebê nascido, né? Tem essa cena aqui, olha que legal essa cena da asa delta do Batman. Você vê que os mecanismos ali parece que é uma coisa que pode funcionar de verdade, né? Não é aquela coisa com jato, bem de história em quadrinho. É uma história policial mesmo, aonde tem um cara fantasiado, né? Mais ou menos o que eles fizeram também com o Demolidor na Netflix. História policial com um cara fantasiado. Não chega a ser uma história de super-herói. Mas, então, a história se caminha para o fim nesse sentido, assim, que para poder pressionar o Gordon e fazer com que ele largue as investigações, então a família dele é sequestrada, mas o Batman acaba percebendo isso, que tá tendo um complô para poder atingir o Gordon, e ele vai até a casa do Gordon, né, com roupa civil mesmo, né, que não deu nem tempo dele se vestir, e ele vai de bicicleta. Uma hora, o Gordon acaba atingindo ele com tiro, pensando que ele faz parte da galera que está atacando a família dele. Aí ele vai, levanta e fala assim para a mulher do Gordon: senhora Gordon, eu não vou deixar seu filho morrer. Pega uma bicicleta e vai atrás de bicicleta mesmo. E aí tem o Gordon acaba atirando no carro onde o filho está, o carro bate, só que o cara sai do carro e aí joga o bebê pela uma ponte assim.
e o Batman tá lá em cima, um pouco mais em cima, ele salta em grande velocidade, pega o bebê e não deixa nada acontecer. E aí tem aquela cena no finalzinho que a gente fica meio assim, cara, o Gordon vai lá para pegar o bebê, ele tá sem os óculos, tá todo sujo, molhado de chuva, e o Batman entrega, o Bruce Wayne no caso, tá sem máscara nenhuma, entrega o bebê para ele, e assim, eles ficam cara a cara. Aí o Gordon fala assim, bom, eu tô sem óculos, e sem óculos eu não enxergo quase nada, então você pega e pode ir embora, e ficamos assim. Então ali a gente já fica, aquela coisa que a gente sempre suspeita, né, o Gordon, será que o Gordon não sabe quem é o Batman? Ou ele sabe e deixa pra lá porque é melhor ter um cara como esse do seu lado do que preso, né? Então fica esse pacto de amizade e no final dá a entender que eles vão desenvolver ainda mais esse laço de amizade, que ele fala que cita-se um Coringa, tem um cara que está contaminando a água de Gotham, tal, já começam a aparecer os primeiros super vilões aí pro universo do Batman, e ele termina assim dizendo, tô esperando um amigo aparecer para me ajudar, que provavelmente é o Batman. Então, além disso, no finalzinho, né, a história termina aqui, mas a gente tem uma série de extras nessa edição, nós temos páginas inteiras, nós temos estudos de personagem, nós temos roteiro do Frank Miller, dá até para sentir o cheirinho do nanquim, cara, o desenho, você vê as camadas do nanquim ainda que não secaram bem, fica aquela camada um pouco mais clara de nanquim. É uma obra realmente muito bacana para ter. Tem os thumbnails, e os thumbnails do cara já são um espetáculo à parte. Olha só, muitas páginas de extras, um papel meio amarelado, não sei que papel é esse que o David Mazzucchelli usa. Olha lá, até com indicação de balão. Aula de história em quadrinhos, senhores. Se vocês gostam, querem aprender a fazer, comprem, busquem isso aqui. Eu não sei se é fácil de achar essa edição, a edição de capa dura. Dá um jeito aí. Se você gosta de quadrinho, gosta do Batman, gosta de desenho, gosta de narrativa, eu recomendo muito Batman Ano 1, tá bom? Olha, fico por aqui. Agradeço bastante a sua paciência e sua companhia até aqui. Novamente agradeço quem está chegando agora no canal. Seja muito bem-vindo. A gente procura botar, geralmente são 3 vídeos por semana. Além disso, fazemos umas lives de desenho. Tem aula de desenho aqui. Então já estamos com mais de 100 vídeos no canal. Fique à vontade aí para explorar, indicar para os amigos, chame mais gente. Quanto mais abelha, já falei, mais mel. Se cuidem, fiquem em casa e a gente se vê em breve em mais um Museu dos Quadrinhos aqui do curso Gico HQ. Tchau!